Buenos, meus amigos, tudo certo? Para quem não me conhece, sou o Guga Kervold, o colecionador de histórias. Aqui eu tenho um canal que conto muito das minhas histórias, meus causos de vida. E esses dias eu contei uma história sobre uma pergunta que fizeram para mim, acho que foi pelo Instagram. A pergunta era assim, se eu já tinha dado alguma desculpa esfarrapada por, por uma corrida, alguma coisa assim, eles não especificaram o que era. Eu comecei aquele vídeo e entrei numa história, que essa história foi de uma corrida de bicicleta em Guaíba. Só que nessa história dessa corrida teve uma outra história sobre ufologia. Eu comecei a contar nessa outra história isso, e daí eu tô com rinite, desculpe. E eu disse nesse vídeo que eu faria a continuação do vídeo que estou fazendo agora sobre a parte da ufologia. E a parte da ufologia foi assim, a gente estava viajando na região ali de Porto Alegre, que é uma região plana, não tem morro ali é Porto Alegre é Rio Grande do Sul, né? Para quem não conhece, é a capital do Rio Grande do Sul. E é uma região muito plana, porque é nível do mar, então... E ali tem um aeroporto muito grande, Salgado Filho o nome. E eu sempre que eu vou naquela região, eu sempre gostei de ficar olhando os helicópteros e aviões, que lá tem muito trânsito aéreo, assim. E como eu fui correr essa vez, eu parei na casa do meu tio, que era na verdade eu falei Guaíba, mas é Eldorado do Sul, do lado de Guaíba. Daí fui eu e um amigo meu, o Rodrigo, a gente foi de ônibus de Passo Fundo a Porto Alegre, e esse meu tio de Eldorado do Sul foi nos buscar em Porto Alegre para nos levar de volta. Foi nos buscar em Porto Alegre para nos levar a Eldorado do Sul, para no outro dia a gente correr de bicicleta. E no que a gente estava voltando de Porto Alegre para Eldorado, era bem na hora do lusco-fusco. Sabe o que é lusco-fusco? Lusco-fusco é o dia quando está quase anoitecendo, assim. A luz fica meio estranha, não é claro e não é escuro. Aquele lusco-fusco. E eu olhava assim, bem no horizonte, como aqui. Eu tô sentado no sofá que tem uma linha reta ali atrás de mim. E lá é assim, tu via o horizonte longe, um risco assim. E tu via os helicópteros, os aviões, tudo passando lá assim. Só que o helicóptero e o avião, eles fazem uma luz reta. Tu vê que eles não fazem curva. Eles fazem curva, mas não fazem isso assim. Eles fazem retilíneos. E daí olhando os aviões, os helicópteros ali, e daqui a pouco eu vi lá no horizonte tipo uma estrela. Uma estrela seria tipo a estrela, o tamanho da estrela das Três Marias, o brilho dela. Só que era uma só no horizonte, assim, paradinha assim. E quando eu vi que estava parada, eu prestei atenção nela, porque ela estava baixinho, perto da linha do horizonte, assim. Mas no que eu estava olhando para ela, ela fez assim... Ela começou a fazer desenho geométrico. E eu fiquei olhando assim, tava assim... Na minha esquerda estava o meu tio, que estava dirigindo o carro, o Vitor Decali. No carona estava eu, e o Rodrigo estava atrás do meu tio, se não me engano. E eu fiquei olhando assim pro meu lado esquerdo, porque tava o tio, a minha visão ia pro lado do meu tio. E eu fiquei olhando aquilo, daí eu perguntei pro tio, ô tio Vitor, aquilo lá no céu, vocês vê seguido aquilo? E o tio Vitor ficou olhando assim, nem me respondeu, ele ficou olhando. E a gente tava numa reta, ali tem muita reta naquela região. E a gente olhando e olhando e olhando. Daqui a pouquinho surgiu uma curva lá na frente e a gente não viu a curva, porque a gente tava olhando para aquele negócio lá. E o tio passou reto na curva, subiu assim, um barranco, um troço lá. E paramos o carro no meio do capim, assim, no meio não me lembro o que era, um barranquinho assim.
paramos o carro lá, no que a gente parou mais carro, assim, perto da gente, assim. Todo mundo ficou olhando para aquele troço, assim. E ele, assim, ó, daqui a pouco ele fez assim, sumiu. Sumiu, cara, numa velocidade, assim, tremenda. E, rapaz, não vou me lembrar o ano disso. Mas isso faz muito tempo. Não existia drone, não existia nada, assim. E mesmo se fosse drone na velocidade que era... Cara, não existia nada que o ser humano tenha feito que atingisse aquela aceleração daquela forma. E sem barulho nenhum. Impressionante. Aquela vez foi fantástica, assim. Foi uma coisa... Eu acho que foi... Já era a terceira vez que eu já tinha visto alguma coisa no céu, assim. Depois disso, à noite, eu saio à noite e já fico aqui, ó, procurando coisa no céu, procurando movimento no céu. E te garanto que quando a noite é fria, você estando longe da cidade para não ter a luz da cidade, olhe para o céu, ainda mais na hora do lusco-fusco ou de madrugada. O céu tem vida, o céu se mexe. Fica a dica aí. Você que gosta de olhar para o céu, bom você deitar e olha para o céu assim. Você enxerga muito maior do céu do que você olhando assim. Faça isso. Eu te garanto que vocês vão gostar de fazer isso. Vão para um campo aberto, assim, longe da cidade. Deitem e fiquem olhando. Vocês vão ver muita coisa se mexendo lá em cima. Para quem gosta de céu, que gosta de OVNI, gosta dessas histórias. Valeu!